se expressaram. E agora passaria a palavra a outro amigo, a outro querido amigo. Ainda me lembro a primeira vez que lhe pedi para fazer uma conferência no congresso meu. É verdade, e ele foi brilhante, brilhante. Saiu-se muito, muito bem. Gil Alcoferado, fazes favor. Eu, antes de mais, gostava de agradecer o amável convite e dar os parabéns à Ana Sofia Lopes e a todos os elementos que estão com ela no Sorrir à Onda, porque, tal como já foi dito, é um movimento muito importante e que infelizmente eu acho que vai continuar a ser importante por uns tempos, porque a economia do nosso país e de algumas partes do nosso mundo não está brilhante e não se vai abrilhantar num futuro muito próximo. Portanto, eu só vos desejo muita força, muita dedicação, muito drive para continuar, porque o vosso esforço vai ser necessário, vai continuar a ser talvez cada vez mais necessário. Obrigada, professor. Obrigada. Portanto, mas pronto, é de facto com estes exemplos que às vezes nós nos sentimos pequeninos, porque há uma série de jovens que conseguem fazer, transcendem-se e conseguem fazer estes movimentos que de facto são fantásticos, extraordinariamente altruístas e, tal como disse, muito necessários. Depois queria agradecer ao nosso moderador, ao meu querido amigo António Vasconcelos Tavares. Eu julgo que aquilo que acabou de dizer é super válido no meu caso, porque se eu fui lançado um bocadinho a nível de palestras e de congressos nacionais e internacionais, foi muito graças a si. E isso eu não esqueço, e como de resto viu no recente artigo que eu escrevi para a revista do International College, refiro isso, mas refiro isso porque eu sei que a gratidão neste momento está completamente fora de moda, mas para mim não está. E por isso não me esqueço das pessoas que me deram a mão, e isso é algo que eu valorizo muitíssimo. Depois aqui estes meus três amigos, João Pimenta, muito obrigado pelas palavras que me disseste. João Caramês, a mesma coisa, agradeço muito, mas de facto já andamos aqui há bastante tempo, sob o ponto de vista e de um modo mais direto, sobretudo para aqueles que estão a começar agora ou começaram há pouco tempo na área da parte da reabilitação com implantes. Como sabem, eu não gosto muito do termo implantologia, mas enfim, mas isso os ortopedistas já usam implantes há muitos anos e nunca se intitularam implantologistas, mas pronto, isso é um problema de semântica, mas que entra um pouco neste campo. Tem de facto, tal como o João Caramês assinalou e muito bem, hoje em dia um campo um bocadinho mais fácil. Para além de também, hoje em dia temos a internet que hoje em dia só não aprende quem de facto não quiser. E quando nós começamos, ou quando eu comecei, eu coloquei os meus primeiros implantes, eu fui diretamente aos implantes osteointegrados. Não devo dizer que não, talvez um bocadinho por influência do meu pai, nunca me, e que seguiu cursos com o Linkoff, etc., nunca me atrevi a fazer implantes de Linkoff. Portanto, os primeiros implantes que eu coloquei foi em 1988, maquinados da Nobel Pharma diretamente, e com os princípios que eram leis praticamente do Bronmark, e que hoje em dia todas aquelas que ele estipulou nessa altura estão completamente desatualizadas. Nós tínhamos que submergir todos os implantes, na maxila esperávamos 6 meses mínimo
antes de voltar a descobrir os implantes e a carregá-los. Na mandíbula também tinha de ser tudo submerso e esperar no mínimo 3 a 4 meses. Enfim, todos uma série de axiomas que, um a um, acabaram por ser eliminados, desmistificados, porque aí também as indicações e a pressão, inclusive dos próprios pacientes, foi tão grande, e da indústria e do marketing, que infelizmente depois também começou a atuar de uma maneira negativa. Nós, quando comecei nos anos 80, um implante ou uma peça para um implante não era lançada se não fosse testada pelo menos durante 5 anos, só depois é que era lançada para o mercado. Hoje em dia, os próprios implantes são lançados, depois são testados nos pacientes e depois alguns desaparecem, e por razões óbvias, enquanto que outros às vezes são utilizados durante anos e depois chegamos à conclusão que têm intrinsecamente problemas com eles, e alguns deles podem ser perfeitamente aqueles que o João Pimenta muito bem assinalou da parte da limpeza. Daí eu ter sempre escolhido utilizar implantes de marcas que à partida seriam das melhores, sobretudo pelo controle de qualidade, porque a fabricação propriamente dita do implante não é de facto difícil, então isso hoje em dia com as técnicas de CAD/CAM é extraordinariamente fácil, mas depois a parte de preparação da superfície e depois a limpeza, tal como tu muito bem referiste, não é fácil e às vezes não é feita da melhor forma. Uma coisa que não foi referida, peço desculpa no meu currículo, não é que isso interessa, mas pronto, hoje em dia, e com muita honra, já há mais de 2 anos estou a dar o meu contributo ao Instituto Universitário Egas Muniz, onde voltei a poder fazer alguma investigação e, portanto, eu calculo que dentro de alguns tempos possamos já publicar algumas áreas, sobretudo a nível de implantes e também a nível de periimplantite. Uma coisa que eu gostaria também de dizer ao João Pimenta, quando eu publiquei, eu não publiquei a microbiota da periimplantite, e sabes porquê? Porque simplesmente em 91 esse termo não existia, não era utilizado, ainda não tinha sido utilizado. Foi em 93 que no primeiro workshop em que eu participei em Intigan, onde éramos 13 ou 14, liderados pelo Albrechtsen, exatamente, ele é que era o chefe desenvolvemos a palavra, e o Van Steenberg, desenvolvemos a palavra mucosite, que não existia, e foi definida o termo periimplantite. E só a partir daí é que ele começou a ser divulgado. Portanto, se fores ver o título do meu artigo, é a microbiota dos failing implants, porque era isso que nós tínhamos, quer dizer, de tal maneira. Depois tem sido uma cruzada, porque eu, inclusivamente, um dos títulos que eu usei bastante durante alguns anos, não só em Portugal, mas também, sobretudo, no estrangeiro, será que a periimplantite existe? Porque muitas pessoas, e eu lembro-me que há 15 anos dei uma conferência exatamente com esse título, na CEPA, em Oviedo, em Bilbao, desculpa, e um grande periodontologista, que eu respeito imenso, no final veio ter comigo e disse: Gil, eu não tenho disso lá no meu consultório. E eu só lhe disse: olha, eu como sei que tu és um tipo como deve ser, tu não tens feito os controlos, quem faz os controlos são os teus higienistas e os teus assistentes. Portanto, agora vais fazer um favor, vais rever as radiografias dos teus doentes que têm pelo menos mais de 5 anos. Depois a gente conversa. E ele, de facto, como é um tipo fora de série, 6 meses depois encontramos outra vez e disse: Gil, afinal tenho.
só que não sabia porque não a procurava, porque muitas vezes a periimplantite desenvolve-se sem dar dores, que obviamente é problemático, e portanto nós temos que ter um cuidado enorme na detecção, e quando está mais do que comprovado, que quanto mais cedo detectarmos o problema, numa primeira fase temos que tentar eliminar a infecção e no segundo passo, na maior parte das vezes, temos que tentar tratar cirurgicamente, na maior parte das vezes, a periimplantite. O problema é que ainda não temos tratamentos que sejam de facto fiáveis. Mas eu calculo que, sob o ponto de vista educacional, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento vão fazer parte de um bloco muito, muito substancial de todos os cursos dignos do seu nome na especialidade na reabilitação de implantes. Porque eu espero que nós possamos vir ainda a ter, com o desenvolvimento das técnicas, uma melhor melhores e mais fiáveis tratamentos para tratarmos essa afecção. No entanto, sabendo que há alguns fatores de risco associados, nomeadamente o historial de periodontite, nós sabemos que mesmo quando essa periodontite é tratada previamente, os doentes são mais suscetíveis a desenvolver problemas periimplantares. E aí a manutenção, o tratamento de suporte a longo prazo é extraordinariamente importante, e nós temos que, de facto, estar um bocadinho em cima dos nossos pacientes para que haja e sobretudo haja uma detecção também muito, muito rápida e muito precoce para conseguirmos resolver o problema. Porque o melhor tratamento da periimplantite não é e será sempre a prevenção. Porque uma vez que ela acontece, o problema é, eu costumo dizer, nós ainda estamos ainda numa fase de culinária, temos receitas, e às vezes o nosso dedo, em dois casos iguaizinhos, um funciona muito bem e o outro não funciona de todo. O problema é que continuamos sem saber porque é que num funcionou muito bem e no outro não funcionou de todo. E, portanto, já com a periodontite, o tratamento da periodontite, nós temos, com exceção de pouquíssimos casos, nós temos uma noção muito mais assertiva da possibilidade de sucesso ou insucesso do nosso tratamento, e os nossos tratamentos, sob o ponto de vista periodontal, estão, de facto, têm uma fiabilidade muitíssimo superior. Portanto, isso é, de facto, um problema. Mas eu julgo que implantes que são colocados sem dar atenção a estes fatores poderão provocar um problema de saúde pública grande, sobretudo em doentes que já com uma certa idade que desenvolvem primeiro demências, que são institucionalizados. Se têm dentes, os dentes vão se avulsionando. Se têm periodontites, os dentes vão se avulsionando sem grandes problemas. Agora, se têm estruturas, imagina híbridas com 4 ou 6 implantes ou mais, que começam a ter periimplantites, as instituições não estão preparadas para lidar com este tipo de problemas, nem fazer a manutenção deste tipo de problema. E, portanto, têm infecções repetidas, o que, do ponto de vista de saúde geral, para esse doente que, coitado, já tem os seus problemas de demência, pode ser, de facto, algo muito, muito preocupante. É uma coisa que, de facto, me leva um bocadinho a falar mais sobre esses assuntos, porque temos que rever. Pronto, este panorama dos implantes, hoje em dia é fácil obter a osteointegração,
é mais fácil fazer uma reabilitação, porque também as técnicas e a aparatologia é-nos muito mais favorável e está muito mais diversificada, mas, tal como alguns de vocês diziam e muito bem, isto não é... Não estamos... É um processo biológico e, portanto, temos que atuar com uma responsabilidade médica muito grande. E é isto que eu acho que esta é uma mensagem importante a passar, sobretudo àqueles mais jovens que são lançados, às vezes, com assim, um cursinho de fim de semana e depois começam a colocar implantes. Tenham atenção, insistam na formação, porque essa formação é indispensável. Eu próprio, quando eventualmente tenho que utilizar um sistema ao qual não estou habituado, eu próprio, e já colocando implantes desde 88, como disse há pouco, sinto que há sempre uma curva de aprendizagem para nos adaptarmos a um novo sistema. E, portanto, essa curva de aprendizagem, para quem ainda não tem a experiência, ainda é maior. E, portanto, têm que começar com casos mais simples, para depois irem de certa maneira, tanto quanto possível, guiados por alguém, por professores, por quem, ou por colegas que tenham mais experiência. Portanto, irem devagar para chegarem longe. Eu acho que isso é que realmente enfim, seria a mim hoje uma melhor, e entenderem que os problemas mecânicos a nível dos implantes, para além, enfim, de algum parafuso que possa fraturar, do implante de fratura, que é raro, mas acontece, os problemas biológicos são aqueles que, de facto, mais me preocupam e no fundo, me levam às investigações que fiz logo nos anos 80 e que demonstravam que não é com darmos antibióticos sucessivos que vamos resolver esse problema. Não me querendo alongar mais, agradeço muito a vossa, enfim, o vosso convite, e é de facto com um enorme prazer que estou aqui. Eu queria só recordar, porque estão aqui dois dos intervenientes, o Manel Neves e o João Caramês, de uma mesa redonda que fizemos na faculdade em Lisboa, de uma daquelas nossas jornadas, sobre, o Manel já se está a rir, já se está a começar a lembrar, sobre implantes que falham, os nossos falhados. Eu, como era moderador e tinha-os convidado aos dois, achei-me na obrigação de mostrar os meus falhados. E naquela altura tinha 6 casos, portanto já foi há muitos anos, tinha 6 casos e mostrei os 6. E depois vieram... Há quantos anos, professor? Foi há quantos anos? Estamos perguntar as datas. Estamos a falar... localizar. 90 e pouco. Foi muito provavelmente 92, 92, sim, até não mais do que 95, porque pelo ter só 6 implantes que tinham falhado, não podem ser muitos mais anos, porque elas acontecem a todos, não vamos escamotear, porque 100%, existem duas pessoas que têm 100%, dois tipos de pessoas que têm 100% de sucesso. Aqueles que só colocaram ainda 3 implantes, e os mentirosos. Não, mas... os eliminados. Deve ter sido mais ou menos, nessas datas. Mas... porque nós todos estávamos ainda a começar, etc., mas eu lembro-me que tive o prazer de convidar estes 2 senhores
e falarmos de uma coisa que parecia rara e estranha, mas que já acontecia. Portanto, e pronto, com esta, mais uma vez, muito obrigado e é um gosto enorme estar aqui com todos vós. Podem permitir-me, Sr. Professor Vasconcelos, Faz favor, João Camilo. pequena chega só. Sim, sim. Não se esqueçam, por favor, que fizemos em Barcelos, não me lembro quando, já foi há muitos anos, um meeting chamado Fracassos em Implantologia, em que todos os oradores só podiam falar dos seus fracassos. E no ano seguinte fizemos um outro meeting chamado Falhou e Agora. E tivemos todos a honra... E outra vez em que ano? E outra vez em que ano, professor? É muito complicado, sabe, que a nossa memória não está como a sua, não é? Quer dizer... Mas é que nós queremos saber os anos, porque é para nos conseguirmos perceber de tudo. Eu sou capaz de conseguir chegar lá. Já lhe digo daqui a bocadinho. Daqui a um bocadinho a gente diz, porque o Manel Neves, que está ali com uma parede de pedra atrás dele, quer burilar a pedra bruta, não é? Quer burilar um pouco a pedra bruta. Esta reunião está um bocado complicada, Ana, porque nós temos uma luz muito forte por trás de João Caramês, 3 colunas por trás de Gil Alcoforado, um triângulo por trás de mim e a pedra bruta por trás do Manel Neves. Você ponha-se a pau, que daqui a um bocado pode ser acusada de alguma coisa. O professor tem uma escada e que espero que não seja a escada de Irame. Pode continuar, por favor. Ó João, já agora fica um pedido para o terceiro evento, porque falaste no primeiro e no segundo. Desculpa, o terceiro evento já houve, vocês não concorreram, chamou-se o Festival de Cinema Dentário, vocês não concorreram, apesar de terem bons filmes, e quem ganhou, por acaso, foi um colega ilustre, o João Mouzinho. Festival de Cinema Dentário, já vou em Barcelos. Se calhar vou fazer o próximo, mas agora o Manel Neves para monopolizar. Só um bocadinho. Sofia, eu vou responder à sua pergunta. O primeiro simpósio sobre fracassos em implantologia em Barcelos foi no dia 15 de fevereiro de 2014. Perfeito. Era isso que eu ia dizer, exatamente isso. Há 6 anos. Obrigada, professor, obrigada. Obrigado, muito obrigado. Mas falem em datas, porque nós mais novos queremos mesmo saber essas datas todas, para conseguir localizar nos tempos as coisas, os processos, o desenvolvimento. Meu querido Gil, muito obrigado, gostei imenso de te ouvir, obrigado por tudo o que disseste e muito obrigado também pelas tuas recordações que nos deixam saudades de tempos passados. Mas foi tudo sempre tão bom. Obrigado, muito obrigado, Gil. Obrigado. Meu querido Manel, que está realmente ali metido numa parede. Manel, muito obrigado. Importa-se de nos dar o gosto de ouvir as tuas palavras, por favor. Claro, António. Primeira vez que te trato por António. Mas prazer tratarmos a todos por tu, principalmente e sempre no professor António Vasconcelos Tavares, um amigo com quem a gente poderia andar de braço dado para nestas lutas que se prolongaram durante muitos anos. Portanto, um amigo que nos sustentou aos putos ligeiramente mais novos, porque também a diferença de idades não é tão grande como isso. E, portanto, onde vimos, para onde vamos, onde estamos, portanto, já se foi realçado a seguir uma série de coisas, e o professor Vasconcelos Tavares mostrou na sua palestra as áreas de onde é que nós começamos, mas em Portugal de facto, e vê-se que a implantologia é qualquer coisa de muito novo, de tal forma que estamos aqui rapazes novos ainda, eu, Gil, o João, os dois Joões, o António Vasconcelos Tavares, rapazes novos, temos que pensar que somos rapazes novos. Digamos, em 1500 ou em 1600, com 60 anos, eram pessoas velhas. Hoje em dia nós ainda temos pelo menos 30 anos pela frente, esperamos nós, não é? O Gil vai ter mais, nós sabemos que o Gil vai ter mais, ele está ali todo contente porque ele vai passar os 100. O Gil tem uma boa genética. O meu pai já tem 102, portanto... Pronto, tu vais passar. Então somos rapazes novos. Só que a implantologia é uma coisa tão nova, que rapazes novos são pioneiros. E eu assumo-me como pioneiro desta coisa. Eu e o João Pimenta, de facto, somos pioneiros, há que dizê-lo.
O João, porque é um bocadinho mais novo, o João Caramês, porque é um bocadinho mais novo, uns 4 ou 5 anos ou 6 anos mais novo que nós, não apanhou o barco logo naqueles inícios, apanhou um bocadinho ligeiramente mais tarde, mas de uma forma muito forte, muito forte. Lembro-me que trouxe... Mas aprendi convosco. Há muitos anos. E portanto foi uma pessoa também muito importante, importantíssima, embora os pioneiros estavam mais eu, João Pimenta e o professor Vasconcelos Tavares, porque o Gil, esse entretanto tinha fugido para a Noruega primeiro e depois para os Estados Unidos. Ou seja, em 88 andava a pôr implantes nos Estados Unidos, penso eu, não era Gil. Portanto, em Portugal o Gil ainda não tinha vindo para cá. Portanto, quem aparece um pouco recém-licenciados a querer abraçar a implantologia, sou eu e o João Pimenta, que depois precisávamos de alguém que nos desse uma certa credibilidade no meio disto tudo. Ou seja, vamos ter com uma pessoa que era um senhor com letra muito grande, que também andava ligado à implantologia, que é o professor Vasconcelos Tavares. Ou seja, nós precisávamos de alguém a quem dessemos o braço, que nos amparasse, para podermos com ele aparecer, segundo algumas entidades nacionais e entidades internacionais, com alguma credibilidade. Primeiro era uma pessoa que falava já muito corretamente o inglês, que era um handicap que eu e o Pimenta tínhamos muito grande. Era que o nosso inglês era macarrónico, e o professor Vasconcelos Tavares era uma pessoa que aparecia e empenhava a sua classe em qualquer palco do mundo, em qualquer reunião que houvesse a nível internacional. Isso ajudou muito a implantologia portuguesa, a figura do professor Vasconcelos Tavares, que depois também deu credibilidade à criação da primeira associação de implantologia, que é a APIOB, e ele, o professor Fernando Pérez, o professor Gonçalves, o professor António Paú, o Dr. António Paú, que foi, e penso que também o professor Capelas, que não era ligado aos implantes, mas também quis dar o seu contributo, se fundou a primeira associação, que foi a APIOB, que entretanto, por outras razões, acabou por desaparecer. Portanto, sendo gente nova, fomos pioneiros. E aquilo que eu gosto no meio disto tudo de ser pioneiro é o facto de olhar para Portugal neste momento e ver o nível da nossa implantologia. Ou seja, se eu e o Pimenta, o Gil e o João Caramês e o professor Vasconcelos Tavares nos fizemos uns alicerces de alguma coisa, vemos que esses alicerces foram bem realizados e que hoje em dia a juventude deste país, gente na casa dos 30 e dos 40 anos, estão a fazer coisas fantásticas a nível da implantologia. E, portanto, a medicina dentária portuguesa, a nível geral, deu um salto fantástico. Ou seja, estamos dentro dos melhores do mundo. E vocês sabem perfeitamente, não vale a pena estar aqui a citar nomes de gente que está entre os melhores do mundo, mas se nós temos alguma importância nisso, fomos termos alavancado um bocadinho. Ter dito a essa gente, opá, vamos lá em frente, vamos puxar por vocês, e eles foram e conseguiram subir, e hoje em dia temos gente 1000 vezes melhor do que eu, a fazer implantes, gente muito, muito, muito boa, e ficamos orgulhosos desses jovens portugueses que se andam aí a expandir pelo mundo. Pronto, penso que o ser pioneiro é isto mesmo, é a gente ajudar a que os outros possam trepar mais do que nós. É o papel que vocês sentem como professores universitários, é que os vossos alunos sejam melhores que vocês. E vocês ficam contentíssimos com isso. Como nós, pioneiros da implantologia, estamos com certeza muito contentes por a juventude em Portugal estar a fazer muito melhor, pelo menos que eu faço. Já não estou a dizer que outros fazem, mas que eu faço, sinto que há jovens que estão a ultrapassar-nos de uma forma fantástica. E pronto, eu fico contente por isso. É isso que eu queria, uma das coisas que eu queria dizer aqui. Outra coisa que eu queria dizer era sobre aquilo que vocês têm falado um pouco sobre, e que o Gil deu principalmente o toque. Pimenta falou um bocadinho da questão dos implantes, das superfícies dos implantes. O João Caramês falou também do ensino, da prática, de saber umas coisas. O Gil deu um toque muito importante na biologia, e eu acho que o futuro da implantologia tem muito a ver com isso, com a biologia. Para além de saber colocar os implantes, há que entender como é que as coisas funcionam. Pronto. E o que a implantologia vai evoluir muito nos próximos tempos vai saber isso. Ser isso mesmo. Sabermos qual é o paciente, antes de fazermos o implante, sabermos por uma simples análise sanguínea qual é o paciente que as coisas vão dar certas ou vão dar menos bem ou menos mal. É possível, vai ser possível chegar a isso. Eu penso que é uma coisa que está tão próxima, que qualquer jovem que queira ter, por parte do Gil ou por parte do João Caramês,
um apoio numa tese de doutoramento, conseguirá fazer estudos fantásticos nessas áreas. Ou seja, a biologia pode nos dizer, de uma forma muito fácil, numa simples análise, dizer dentro de pouco tempo quais são os casos favoráveis e não favoráveis para a colocação dos implantes. Todos nós sabemos, por exemplo, os vossos amigos na vossa casuística nas casuísticas têm isso, que um indivíduo que tem um torus mandibular ou um torus maxilar, então torus dentro da sua boca, não desenvolve praticamente nenhuma hiperimplantite, nem tampouco os implantes são de nenhum risco. Eu não tenho nenhum paciente, em 30 ou 40 pacientes que têm torus mandibulares ou maxilares, tem qualquer problema com os seus implantes. Os implantes parece que não perdem nenhum osso e até ganham um osso. Portanto, há ali qualquer coisa, numa certa camada dos nossos pacientes, num certo número dos nossos pacientes, que a fisiologia deles faz com que eles sejam muito resistentes. E se os problemas dos implantes são muito ligados com as bactérias, e é certo, nós sabemos que estão ligadas com as bactérias, e já agora um parênteses só para dizer que dos trabalhos do Gil, o Gil é a única pessoa que tem uma referência bibliográfica na Bíblia da Implantologia Mundial, o primeiro livro que surgiu com o nome de Osteointegração, que é do Brandmark, do Albertson e do Zarbe, aquele livro de capas brancas, que surgiu em 80 e qualquer coisa, tem uma citação bibliográfica de um trabalho de Gil Alcoforado feito nos Estados Unidos, já à base das coisas. É a única referência de um português nesse livro que eu considero, e muitos consideram a Bíblia da Implantologia, o primeiro livro verdadeiramente sobre a implantologia moderna que surgiu a nível mundial. E pronto, meus amigos, dito isto, o que eu penso é o seguinte, é aprender muito, estudar muito, saber fazer as coisas, não andar em cursos de fim de semana, porque esses não dão nada, andarem com formações universitárias, já que os problemas, já se fala muito dos números clausos, das formações dos pré-grados e dos pós-grados, que os pós-grados sejam fortes a nível da implantologia, que os pós-grados reúnam verdadeiras, com equipas multidisciplinares, com equipas multinacionais, inclusivamente dentro das nossas faculdades portuguesas, para fazer uma verdadeira formação, uma ótima formação da implantologia, porque é assim que eles vão poder tirar alunos aos pré-grados e melhorar as suas finanças com alunos de pós-grado. Portanto, o pós-grado em implantologia é muito importante para que a implantologia seja uma ciência exata, uma ciência, em medicina nada se pode dizer exata, mas uma ciência mais exata, alguma coisa que seja possível prever o que é que vai acontecer aos implantes na boca de determinados pacientes. Isso é possível fazer. Tem a ver com o implante, mas tem muito a ver com quem faz o implante e tem muito a ver com o paciente. O paciente, como vos disse, vai poder ser estudado de uma forma muito exaustiva e, sendo estudado de uma forma muito exaustiva, vai-se saber aqueles que podem ou não ter maior sucesso com os implantes. O médico tem que estar muito mais bem preparado e consciente que o diagnóstico vai ser muito importante, já foi dito por um de vós hoje aqui, o diagnóstico é das coisas que vai ser muito importante, quer diagnóstico local, quer o diagnóstico geral biológico do paciente. E, portanto, eu penso que o futuro da implantologia é esse, é diagnosticar mais o paciente, sabermos o que é que vamos encontrar pela frente, sabermos fazer os implantes melhores e uma coisa que é muito importante, que é a minha, digamos, a minha grande lacuna no meu trabalho, tem sido o cuidar dos meus implantes. Eu, com aquela ânsia e com aquela vontade de fazer muito, e se calhar, desculpem a verdade também, de ganhar dinheiro, a gente esqueceu-se muitas vezes de tomar conta dos nossos filhos, e os nossos filhos dos nossos implantes. E aquela situação de dizer assim, chamar os pacientes de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, sempre, ter muitas higienistas a tratar disso, foi um grande pecado meu, por exemplo. Não sei se é o pecado de muita gente, mas um grande pecado meu. Se eu tenho muitas perimplantites, deve-se ao facto de eu ter abandonado um bocado alguns dos meus pacientes. Dizer assim, ai caramba, o que é que se passa com aquele paciente que já não vejo há 2 ou 3 anos? Isso foi um dos meus maiores erros, que eu tento neste momento colmatar essa falha, porque se nós seguirmos de perto, todas as mucosites podem ser revertidas e as perimplantites também podem ser tratadas. O que é preciso é apanhá-los com a devida antecedência. Portanto, é estar em cima deles, é procurá-los, é chamá-los, é ter uma consulta de recall, como se diz, muito mais apurada do que é que temos neste momento. Olha, e agora uma palavra final ali para a Ana Sofia Lopes, dizer, olha Ana Sofia, obrigada por me ter convidado. Fiquei muito Obrigada contente. eu, professor. Obrigada eu. Muito contente de estar Nós é aqui. que estamos muito agradecidos. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, faça o seguinte, trabalhe em conjunto, está a ver? Que o Sorrir à Onda não seja uma associação que
de gente com muita boa vontade, que trabalha aos sábados à tarde, como vocês estão aqui a fazer, não é? Mas que seja uma associação que reúna esforços com outras entidades interessadas em ajudar e que eventualmente a Ordem dos Metodistas também terá um papel a ajudar. Porque viver num esforço sozinho é daquelas coisas que nós sabemos que custa muito. E vocês que fundaram o Subir à Onda estão a fazer um esforço grande, mas unam esforços com muita gente. Todos somos poucos para conseguir essa ajuda que é necessária. Sim, sem dúvida, professor, sim. É isso que também temos que fazer. Obrigado, quer falar qualquer coisa? Diz, Gil. Sr. Professor, obrigado. Então, deixa-me só agradecer ao Manel a sua intervenção interessantíssima e que gostei muito. Manel, muito obrigado também. Obrigado, muito obrigado, meu querido amigo. Agora passo a palavra ao Gil e depois os 10 minutos finais que temos, se a Ana Lopes, se a Ana Sofia, querida, quiser fazer as perguntas que disse no princípio que queria fazer, então teremos outros. Eu queria só dizer aquilo que o Manel há bocadinho falou, de termos um teste para determinar a suscetibilidade do doente, é algo que já muita gente anda a tentar fazer. No entanto, tem-se tornado evidente que é muito, muito difícil. Poderá eventualmente ser um teste genético. Temos visto, e neste momento eu tenho um trabalho do Zé Maria Cardoso que está a fazer também a ver até que ponto é que polimorfismos, nomeadamente a interleuquina 1 beta, possa eventualmente guiar-nos um pouco, ou outro marcador bioquímico. Infelizmente ainda não temos, mas nos interessava, tal como muito bem disseste, porque eu acho que isso será determinante, é termos algum tipo de marcador que possa ser utilizado a priori, e isso é que realmente é algo que para mim será um sonho. Vamos lá ver se chegamos lá. Até agora ainda há muito pouca coisa, ainda não se vê a luz ao fim do túnel, mas eu espero que um dia consigamos isso, porque isso vai ser vai ser determinante. Obrigado. Muito bem, Gil, muito bem. Manel, não sei se ias dizer alguma coisa? Não, professor. As palavras do Gil, no fundo, foram as palavras científicas de alguma coisa muito, muito clínica, como eu sou, que pretendeu dizer. Mas tocaste exatamente no sítio certo. Obrigado. Muito obrigado, então. Não sei se algum dos colegas quer fazer mais algum comentário, se não passava a palavra à querida amiga Ana Sofia Lopes, para que nós sejamos pontuais e às 8 possamos dar a sessão por terminada.